Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Viram que nós mudamos a ordem do vídeo? Mudamos, por quê? Porque ontem foi nossa aula online, então a prof teve que dar uma mudadinha para ficar equilibrada todas as aulas da semana, certo? Muito bem. Hoje, então, nós vamos para a aula de geografia. Então, vamos pegar a apostila lá na página 197, relembrando o que nós começamos a falar sobre o censo, certo? Então, o que é, na verdade, o censo? O censo demográfico, que é a principal fonte de coleta dos dados da população, certo? E claro que esse censo, ele é sempre planejado com antecedência, certo? Ele é sempre com antecedência, por isso que ele é de 10 em 10 anos, às vezes de 12 em 12 anos, certo? Quem é responsável? O IBGE, certo? O IBGE, ele é responsável por todo esse planejamento e essa execução, certo? Desse censo realizado no Brasil, certo? Então, é tudo eles que fazem, por isso que eles dão todo esse tempo, certo? Para planejarem. Por quê? Porque a população cresce muito. Muitas pessoas têm filhos, algumas pessoas morrem, então eles precisam planejar, pegar todos esses dados para eles poderem organizar esse censo, certo? Esse censo demográfico que é da população. Então, gente, nós já vínhamos falando sobre isso, né? A prof colocou lá a lição de casa, o questionário para vocês fazerem, e hoje eu vou deixar lá no link o site para vocês entrarem e conseguirem terminar aquele questionáriozinho. Porque eu estava pesquisando, e não adianta eu passar para vocês os códigos, porque cada um mora num bairro. Então, vocês vão ter que entrar, vão ter que procurar ver o bairro de vocês, certo? E poder preencher. Então, por isso que a prof não vai mandar de um por um, porque eu não sei o bairro de todos, certo? Então, como cada um mora em um bairro diferente, né? É bom vocês entrarem, verem isso e ali marcarem ali, certo? Então, vamos lá. Deixa a prof colocar aqui a apostila. A apostila, então, na página 197. Vamos lá. Tá aqui. Então, vamos lá. O censo 2010. O censo 2010 é o último do qual temos dados finalizados. Foi iniciado no dia 1º de agosto de 2010 e envolveu cerca de 240 mil trabalhadores, dos quais 191 mil eram recenseadores, que percorreram todo o território nacional. Então, eles foram fazer a pesquisa em todo o território nacional. Após a finalização da coleta de dados, os profissionais iniciam outra etapa do processo, que é a tabulação e análise deles, certo? Esse processo demora e os resultados são publicados de forma gradual, quer dizer, de pouquinho em pouquinho, como informações preliminares, que são as primeiras informações das pesquisas, até que todos os dados sejam tabulados, isto é, tratados e estudados, dando origem à publicação dos resultados gerais, de todo o resultado, em torno de 3 anos após a pesquisa que eles foram fazer. Então, demoram 3 anos, gente, para eles analisarem tudo. Esses resultados são apresentados em diversos formatos, como em mapas, reunidos no Atlas do Censo 2010, relatórios gerais, ou por temas, tabelas, gráficos, entre outros. Então, eles fazem todos os resultados. Eles fazem tabelas, eles fazem gráficos, eles olham no mapa e vão marcando. Isso tudo demora 3 anos.
Que tal conhecer alguns dados gerais sobre a população brasileira que foram disponibilizados nos resultados do censo de 2010? Então tá lá, ó. População residente, lá em 2010. O total tá aqui, ó. 190.755.799. Só de homens, 93.406.990. Mulheres, ó, tem mais mulheres, ó, 97.384.809. Então, essa é toda a população no ano de 2010, certo? Aí eles fazem a diferença entre homens e mulheres. População residente por situação de domicílio. Então, lá, situação de domicílio é área urbana e área rural. Na área urbana, 160.925.804. Na rural, é 29 milhões, ó, gente. No 29.829.995. Então, claro, tem muito mais pessoas morando na área urbana do que na rural. Indicadores demográficos das pessoas. Taxa de urbanização, tá lá, 84,36. Taxa média geográfica de crescimento anual, quer dizer, o quanto a população cresce, né? Quantas crianças nascem? 1,17. Densidade demográfica, que é habitante por quilômetro, por território, 22,43. Taxa bruta de natalidade por 1.000 habitantes, quer dizer, quantas crianças nascem, né? Ali por 1.000 habitantes, eles fizeram por 1.000 pessoas. Nasce 15,88. É bastante, gente. Taxa bruta de mortalidade. Quantas pessoas morrem? Ó, 6,03. Então, nasce muito mais crianças do que morre pessoas. Morre poucas pessoas, mas nasce muito mais. Por isso que os territórios vão crescendo. Esperança média de vida ao nascer, 73,89. Quer dizer, a criança nasce e se ela vai viver, né? Continuar, vai crescer, vai ser um adulto, tudo. Porque tem crianças que às vezes já morrem, como é o caso daqui, ó. Taxa de mortalidade infantil. Quantas crianças morrem? 17,22. É bastante também. E taxa de fecundidade, 1,87. Taxa de fecundidade total é pessoas, mulheres, que podem ficar grávidas, certo? Então, tá aqui. Esse é o gráfico que eles fazem. E, claro, na taxa de fecundidade é números de filhos que cada mulher pode ter. Porque imagina uma mulher ter 10 filhos. Já não pode, né? Fica muito. E daí a outra já não pode ter porque a outra teve 10. Então, até isso tem uma taxa. Censo 2010 e os resultados. Os resultados obtidos no censo de 2010 demonstram que a população aumentou significativamente, se comparado com o resultado do censo de 2000. Demonstram também que o Brasil é um país mais urbano ainda, pois a taxa de urbanização passou de 81% para 84,36%. Então, subiu 2.000 pessoas da população residindo nas cidades, que moram aqui, na cidade. A região sudeste continua a mais populosa, assim como o estado de São Paulo. Roraima é a unidade de federação menos populosa. Além disso, o censo confirmou que há mais mulheres do que homens. Em 2000, o brasileiro tinha expectativa de vida de 69 a 83 anos. E em 2010, de 73 a 86. Esse aumento está relacionado a vários fatores, como melhoria na qualidade de vida dos brasileiros, melhoria no setor da saúde e melhoria na alimentação. Então, claro, a qualidade de vida das pessoas aumenta. Aumenta devido a quê? A saúde. Se a gente tem médicos bons, né? A gente consegue se cuidar, se tratar melhor, né? E a alimentação também é muito importante. A gente precisa ter uma alimentação equilibrada.
para poder viver mais. Além desses dados, outras informações são obtidas por meio do recenseamento, como a quantidade de pessoas que nascem, que morrem, a quantidade de pessoas em idade escolar, as pessoas que trabalham, em cada faixa etária, entre outras. Essas informações são de extrema importância para que os governos possam planejar as suas ações. Caso o município identifique que houve aumento da sua população de idosos, é necessário que seja planejado aumento e melhoria do serviço de saúde e melhoria nos equipamentos urbanos, entre outros, para facilitar a vida dos idosos. No entanto, se houve aumento no número de nascimentos de crianças, o governo deverá aumentar o número de vagas nas escolas e melhorar o sistema de saúde e de transporte para atender essa população. Então, o governo precisa disso para poder planejar, para melhorar a nossa qualidade de vida. Apesar dos governos receberem essas informações, alguns serviços públicos continuam sendo prestados com muita precariedade, quer dizer, faltando muita coisa, principalmente nas áreas periféricas, nas áreas das pessoas pobres. Sobretudo, os relacionados ao saneamento básico, à educação e à saúde. Sim, infelizmente, os governos recebem tudo isso, né, e eles não conseguem planejar esses serviços, certo? E aí a população ainda sofre com tudo isso. Então, falando sobre isso, vamos lá. Recenseamento 2021, quer dizer, o ano que vem, nós vamos ter coleta de dados. O planejamento desse processo já foi iniciado. Além de reuniões internas envolvendo os especialistas do IBGE, foram realizadas reuniões com outros órgãos do governo, o setor privado e universidades. O setor privado são os setores particulares, tá? E universidades. Em seguida, o IBGE disponibilizou em seu site uma consulta aberta a todos os brasileiros, para que validassem os questionários. Essa consulta ficou disponível entre os meses de março e maio de 2018. Em novembro de 2018, foram realizadas reuniões com os usuários dos dados, empresas públicas e privadas, para que fossem analisadas as temáticas que os questionários envolvem. Então, assim, os temas, eles tinham que analisar os temas. Será que é legal perguntar isso? Será que é legal fazer a pesquisa sobre isso? Então, eles fazem essas reuniões. A intenção é do quê? De melhorar a abrangência das informações que serão coletadas. Eles precisam pegar tudo. Então, eles discutem para poder ver o que é que eles vão colocar nos questionários. O que precisa mudar, o que é bom deixar, certo? A coleta de dados por meio dos recenseadores estava prevista para ocorrer entre os meses de agosto e de outubro de 2020, desse ano. Eles fazem essas coletas todas esse ano. Contudo, por conta da pandemia de coronavírus, este censo foi adiado para 2021. Em campanha publicitária, o IBGE informa que o recenseador é o profissional que visitará os domicílios, aplicando os questionários de forma presencial. Então, ele vai estar ali presente, a pessoa respondendo, e ele vai estar ali marcando. Todos os recenseadores, sem exceção, estarão uniformizados, utilizando um dispositivo móvel de coleta, que é o DMC, semelhante a um celular, a um smartphone. Então, observe a imagem a seguir. Tá aqui o recenseador, ó. Ele vai usar boné, colete, o crachá e uma bolsa, certo? Esses são os equipamentos que ele utiliza, certo? E o aparelhinho. Se o recenseador for na sua casa, não estando assim, ele não é o recenseador, certo? Ele já diz ali. O recenseador do IBGE, ele estará vestido exatamente assim, certo? Então, vamos lá. E aqui está, para casa. Então, assim, vamos estudar o perfil da população daqui, do nosso município, né? De Curitiba.
levantado pelo censo de 2010. Então, vocês vão acessar esse link aqui, que está aqui, né? O link, ó. Certo? Tá aqui. Vocês vão acessar esse link. Aí vão digitar o nome do município na barra de busca e completar as informações solicitadas a seguir. Então, tá aqui. Vocês vão acessar o link, que está aqui, barra, vocês vão colocar o barra, não vão colocar a vírgula. Então, vocês vão colocar o barra e o município, barra Curitiba. Certo? E aí vai aparecer as informações. Aqui vocês vão preencher tudo o que está lá. Certo? Ó, tudo aqui. Certo, gente? Então, deixa a prof voltar aqui. Depois que vocês fizerem tudo isso, nós temos lá, na nossa ficha de atividade, certo? Lá na página, deixa eu dar uma olhada aqui, antes. Isso. Lá na página 109 e 110, na ficha de atividade, está falando sobre o censo demográfico. Então, vocês vão fazer isso, certo? Vocês vão fazer a atividade da apostila, a pesquisa no censo e a ficha de atividade 109 e 110. Certo, gente? Então, era isso que a prof queria apresentar para vocês, explicar para vocês mais um pouquinho sobre o censo, certo? Então, é isso. Então, ó, bom final de semana, se cuidem e beijos para todos.